E aí, mano, eu pensei em fazer alguns bullet points, né, pra ver quais que são os principais pontos que eu queria abordar, que é tipo só aqueles trechinhos tipo, eu quero falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sem escrever um roteiro. Eu acho isso uma forma sensacional de fazer vídeo, mas deu uma preguiça de fazer isso, né? E daí eu pensei tipo, não, se eu ficar nessa enrolação de perfeccionismo, eu vou acabar não fazendo porra nenhuma, tá ligado? Então eu vou só lançar mesmo sem escrever bullet points e daí eu vejo o que eu falo durante o vídeo, né? Eu tenho algumas ideias, mas vamos ver. Uma coisa puxa a outra. E, enfim, eu já fiz o que? Uns 2, 3 vídeos sobre budismo, né? Mas eu ainda acabou acumulando um pouquinho, né, de coisas que eu queria falar sobre, não só sobre o budismo, mas sobre o taoísmo, né, filosofia felicidade, para lidar, né, e evitar sofrimento. Que, ok, eu já dei, tipo, uma base legal, eu acho, tipo, para algumas coisinhas, pelo menos, tipo, um basicão, assim, né, tipo, aqui tem, aquele lá que tem o título o vídeo mais importante do canal, realmente fico bem feliz de ter feito ele. Tem muita coisa boa ali. Aquele segundo lá, depois que eu fiz em sequência, ele acrescenta mais algumas coisas, mas eu podia esticar um pouco algumas explicações aqui, né, e falar também algumas coisas que eu não falei nesses vídeos. Para quem não sabe, o taoísmo, ele influenciou bastante o Zen budismo principalmente, mas eu acredito que possivelmente todas as vertentes, ou boa parte delas, acabou implementando ensinamentos taoístas também, em algum nível. E tipo, eu sei que tem vídeo sobre taoísmo no YouTube, tem 1 milhão de vídeos sobre taoísmo no YouTube, tem 1 milhão de vídeos sobre budismo no YouTube, só que assim, tipo, você pode assistir, digamos, 10, 20, 30 vídeos sobre uma parada e você não absorver muito conteúdo. Tipo, por exemplo, eu gosto de ver os vídeos do Monge Gensho, só que como é que funciona geralmente os vídeos dele é por pergunta, né? As pessoas elas vão perguntando e ele vai respondendo as perguntas das pessoas. Só que tem vezes que a resposta é a mesma, daí ele tem que repetir uma coisa que eu já aprendi com ele, ou a pergunta não é muito interessante, né? Tipo, não me agrega muito valor. E daí eu tenho que ficar garimpando. Tipo, eu assisti 1 hora de vídeo do Monge Gensho, assisti 2, 3 horas, e daí o que eu peguei realmente de valioso foi algo que eu posso condensar em 5 minutos. Entendeu? E a mesma coisa para vídeos de taoísmo e de filosofia no geral. Então, dá pra dizer, ok, essas ideias não são originais minhas, ou, né, muita coisa aqui. Na verdade, acho que nada, possivelmente. Não sei, até porque eu não sei exatamente o que eu vou falar ainda. Só tenho uma ideia geral. E outras pessoas já falaram sobre também, só que, como eu fiz nos outros 2 vídeos de budismo, eu vou condensar, pegar a nata, sabe? O garimpar o diamante e só te entregar o diamante. Assim você aprende muito mais rápido as coisas que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Então, taoísmo. É claro que você conhece aquele símbolo do yin e yang, e talvez você acredite que é um símbolo budista, né? Eu acho que eu também achava, tipo, antes de pesquisar sobre. Só que na verdade vem do taoísmo. E ele representa a dualidade, os opostos. Por exemplo, alto, baixo, bom, ruim, melhor, pior, forte, fraco, homem, mulher, luz, escuridão, etc, etc. E quando você aponta para alguma coisa, por exemplo, esse suco aqui é muito bom. Quando o bom surge, quando você inventa o bom, o mal surge. Não faz sentido você falar que algo é alto se não existir o baixo. E daí, num primeiro momento, você pode até achar, nossa, ok, tá, sendo prazeroso, eu estou bebendo esse suquinho, um oferecimento Gatorade. E ele tá bem gostoso, mas isso também abre margem para o sofrimento. Quando o agradável surge, o desagradável surge. Quando o certo surge, o errado surge. Não tem como você pegar, não, tipo, eu só quero yin, eu não quero yang, ou eu só quero yang, eu não quero yin. Não, pra um existir, o outro tem que existir também. E eu não tô falando pra você não sentir prazer, tipo, eu não vou jogar isso daqui, eu não vou jogar esse suquinho aqui como gostoso, porque senão eu vou criar inevitavelmente o desagradável. Não, não é isso, mas é pra você ficar ciente dessa dualidade, dessa divisão que a gente faz. Essa divisão que a gente faz é causa do sofrimento e também a crença que as coisas existem de fato como se apresentam e como a gente divide, tipo, não só nesses opostos de bom, mal, certo, errado, melhor, pior, etc, mas também, tipo, a divisão dos objetos. Por exemplo, eu sou esse daqui, né? E isso daqui é uma garrafa e ela tá separada, ela não sou eu. Aí eu coloquei, não, isso daqui sou eu e essas outras coisas são as outras coisas. Nós não estamos conectados e se alguém xingou o Gabin, alguém está me xingando. Além de, claro, né, a gente ancorar a nossa visão
no passado e futuro, não somente, tipo, no corpo, né? Mas também, tipo, eu fiz certas coisas no passado e eu vou fazer certas coisas no futuro, né? Ou eu vou ser certas coisas no futuro e eu fui certas coisas no passado e isso dita quem eu sou hoje. Tipo, isso é o que a gente chama de ego. Você se identificar com o que você fez, você se identificar qualquer coisa, na verdade. Você apontar pra aquilo e falar, isso sou eu, ou isso é parte de mim. Por exemplo, meu dedo, a minha mão, meu braço, isso daqui é parte do eu, é parte do ego. E isso daqui é uma garrafa, isso daqui é a tampa, e ela é feita de plástico e tem esse papelzinho aqui, né, da embalagem. Tipo, a gente decidiu, não, aqui começa essas coisas e ali termina essas coisas, entendeu? Cada coisa são só definições arbitrárias que a gente decidiu que é verdade e pronto. Não. Eu sou essas coisinhas aqui. Essa garrafa é essas outras coisas ali. E o Monge Gensho diz, ok, né, a gente precisa de algum nível de separação, algum nível de definição, tipo chamar garrafa de garrafa. Ou, por exemplo, eu trabalho de caixa, né? Aí eu preciso chamar o tomate de tomate, daí tem diferentes tipos de tomate. Tem o tomate italiano, o tomate salada, o tomate holandês, e cada um tem um código diferente. Ok, só que toma cuidado pra você não se agarrar muito nessas ilusões. Tem uma metáfora interessante, né, pra tu entender vacuidade, né, que é tu imaginar como se a gente estivesse sonhando, né? Como se todos nós estivéssemos em um sonho, né? E o que a gente vê são ilusões, que a gente definiu as divisões arbitrárias e começou a dar nome pras coisas. Só que então você presta atenção no momento presente, além das palavras, você só experiencia isso, e o que você vê? O que você ouve? Onde é que está a definição de garrafa separado de mim mesmo quando você não cria ela? Ela não existe por si só. A gente que definiu. Isso é uma garrafa e esse daqui é o Gabin. Quem é o Gabin? E o que é a garrafa se não um amontoado de coisas junto? Que se eu partir em pedacinhos, a garrafa deixou de existir. Então ela é um monte de outras coisinhas juntas. Assim como eu sou. Cadê o Gabin quando você divide ele em partes cada vez menores? Não tem Gabin. Só tem processos acontecendo e objetos. Nariz, olho, sobrancelha, braço, cada parte do cérebro, a amígdala, córtex pré-frontal, enfim, neurônios. O ponto é, para você viver a sua vida, você precisa de algum nível de definição e separação, como eu já expliquei. Só que não se agarre muito a isso, não acredite muito nisso, porque é uma ilusão arbitrária, é uma invenção humana. E se você se apegar a ela, se apegar à autoimagem, à imagem dos outros e de todas as coisas, isso vai causar muito sofrimento. E há uns tempos eu tava pensando aqui, né, que tipo, nossa, sabe eu tenho quando a pessoa fala, sabe, de lei do retorno, não, a pessoa vai pagar, ela fez malvadeza, ela vai se ferrar. Mas eu pensei de uma forma logicamente correta, sabe, que não tem nada de místico, que realmente faz sentido tu acreditar que as pessoas que fizerem merda vão pagar. O que é algo reconfortante, né? E eu vou explicar aqui pra ti, né? Como que realmente funcionaria a lei do retorno de uma maneira mais pé no chão, e a minha visão é a seguinte. Ok, realmente, existem pessoas que fazem um monte de maldade, sabe? Tipo assassinos, ladrões, golpistas, e eles realmente, tipo, eles ficam ricos e eles têm muitos momentos felizes também. E de certa forma, eles se deram bem no mundo material. Só que para eles conseguirem tudo isso, o que teve algo dentro deles muito forte? O ego e o egoísmo. Eu estou separado dos outros, eu estou tentando agregar coisas para isso que eu chamo de eu mesmo. Então, talvez a pessoa não pague sendo descoberta pela lei, ela não vá presa, não leve um soco na cara, nem nada parecido, mas pela própria natureza do jeito que ela está agindo, ela será punida pelas próprias crenças. Ela pode não ficar com a consciência pesada, existem pessoas assim, só que ela vai sofrer, e ela vai sofrer muito, porque ela fortaleceu o ego, o egoísmo e as ilusões no mundo. Então, ironicamente, a mesma coisa que levou ela pro topo, também vai fazer um inferno na vida dessa pessoa. E é por isso que eu proponho uma atitude pra vocês. Tipo, sempre que vocês escutarem ou saírem da boca de vocês ou dos pensamentos de vocês uma frase que começa com eu, por exemplo, eu quero, eu posso, eu sou, entenda como uma piada, uma brincadeira de faz de conta, uma construção momentânea. Se tu parar pra pensar, o que a gente chama de eu, na verdade, é mais um processo, né? Tipo, eu estou fazendo isso daqui, é como se fosse um vídeo. Tá, isso daqui é literalmente um vídeo, mas tipo, a pessoa mesmo. E daí quando você diz essas coisas é como se você tentasse
comprimir um vídeo numa imagem, sabe? O vídeo não é estático como uma imagem. Então, por favor, não levem muito a sério sempre que você presenciar frases que começam com eu. E, na verdade, algo que Dogen indica é esquecer de si mesmo, né? Já falei essa frase e vou repetir. Estudar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado pelas 10.000 coisas, por todas as coisas. O Zen Budismo, ele incentiva que você realize a ação sem ego. Por exemplo, você pode estar lá no trabalho e daí você pode estar julgando. Começa com eu, né? Aí já é uma piada. Eu não gosto disso. Eu odeio meu trabalho. Eu queria estar em casa jogando. Meu Deus, eu quero que isso acabe logo pra eu jogar League of Legends ou qualquer coisa, sei lá, eu usar o TikTok. Olha quantos eu tem nisso daqui. Além do desprendimento, claro, ao momento presente e da não aceitação. E do julgamento, da divisão. Olha como tudo tá conectado aqui. O monge Gensho diz que o segredo é você não julgar. Tipo, não chamar, tipo, eu gosto dessa tarefa aqui, eu não gosto. Simplesmente faça, sem ficar chamando elas de agradáveis ou desagradáveis. E faça com a cabeça na tarefa. Quando você está cortando a cebola, seja a cebola. Quando você está lavando a louça, seja a louça. Sabe, não é simplesmente você prestar atenção no presente. Tipo, eu estou prestando atenção no presente. Eu estou aqui agora sem julgar nada. Não, porque isso daí ainda continua com eu. Continua com a percepção de si mesmo, que não é o nível mais elevado de meditação. Na verdade, você tem que esquecer de si mesmo e se fundir com a atividade, entende? Daí vem a ação sem ego. Você faz aquilo e você esquece que você existe, até porque você não existe. Ao menos não da forma que você pensa. O ego que você inventou e que as outras pessoas acreditam também, tipo, o Gabriel é isso, o Gabriel é aquilo. Não, é uma ilusão, é uma piada. E até por isso, né, que eu coloquei na minha bio do WhatsApp o título do primeiro álbum do Arctic Monkeys, que é Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Eu já conhecia esse álbum, tipo, há anos e anos, né? Só que eu só percebi a genialidade desse título agora que eu me aproximei do budismo. E o que significa esse título? Traduzindo fica: o que quer que as pessoas dizem que eu sou, isso é o que eu não sou. Maravilhoso, né? E a meditação, pelo menos em partes, eu enxergo como um treinamento para que você fortaleça a sua habilidade de fazer isso, né? De você se manter no presente e de evitar a divisão, a separação, o apego ao ego, o apego ao desejo, né? E as ilusões da realidade, a crença no que você está vendo como se fosse de fato como você está vendo e não uma construção humana. Meditando você melhora a sua habilidade nessas coisas. O que também te faz, é claro, evoluir espiritualmente. E como que o taoísmo entra nessa história? Bom, caso você não saiba, né, um dos conceitos mais importantes do taoísmo é o Wu Wei, que traduzindo fica ação pela inação, ou ação sem esforço. O taoísmo, ele te incentiva, te encoraja a seguir o fluxo do Tao, para que você viva uma vida melhor. Você não tentar forçar as coisas, o que não significa não fazer nada, não trabalhar, não... Só que você fazer as coisas sem um esforço forçado. Você pode, por exemplo, lavar a louça reclamando, com ansiedade para que acabe logo, e fazendo de má vontade. Tipo, meu Deus, que droga, eu tenho que fazer isso daqui, vamos logo. Ou você pode só aceitar, né? Ok, chegou a hora de lavar a louça. Vamos ali, aí a gente lava e durante o processo a gente sente os pratos na nossa mão, vai passando a esponja, a água caindo, sem tentar fugir do momento e fazendo de uma maneira natural. Tem até uma frase famosa do taoísmo, que é Wu Wei Wu Bu Wei. Através da ação sem esforço, nada deixa de ser feito. Em vez de ficar nadando contra a maré, você pode fluir junto com ela, fluir junto com o Tao, com o fluxo natural das coisas. E você não acha que é muito melhor fazer as coisas desse modo? Pensa só, você já decidiu, eu vou fazer essa tarefa, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou, sei lá, fazer as minhas tarefas, né? Mas você pode passar por elas através do esforço forçado, o que vai tornar desagradável pra caramba realizá-las, ou você pode aceitar o momento sem lutar e quem sabe até aproveitá-lo. Já pensou que em vez de você tentar passar o tempo, você poderia tentar aproveitá-lo?
Mas é claro, né, novamente, cuidado, porque aproveitar algo significa estar gostando de algo. E gostar de algo acaba criando a divisão, gosto ou não gosto. Mas enfim. Tem um colega meu no trabalho que entrou há um pouquinho de tempo atrás, e ele um dia desses disse, não, tipo, ele é um estagiário, né? Aí ele fica 4 horinhas. Daí, tipo, tinha passado umas 2 horas e daí ele falou, só mais 2 horas de inferno, de tortura. Alguma coisa assim. Tipo, eu não falei nada na hora, mas depois eu pensei, se você chamar de tortura, vai ser. Se você chamar esse lugar de inferno, ele vai se tornar, pelo menos pra você. E eu vejo tanta gente reclamando no trabalho, né, querendo que acabe logo, ou até falando que odeia ficar naquele lugar e aquilo que faz. E eu acho isso, sabe, uma coisa terrível, realmente péssimo de tu fazer, sabe? Até porque o trabalho em mercado é 6x1. Quantas horas dá isso? A gente passa mais tempo acordado no trabalho até do que em casa. E daí você vai me dizer que todo esse tempo que tu passa no trabalho é uma merda. E isso é normalizado, como se não fosse uma coisa super tóxica pra fazer consigo mesmo. Eu acho que as pessoas não percebem o quão não saudável isso é, quanto mal que isso causa pra elas e que existe a possibilidade de mudança, que não precisa ser assim, que é melhor que não seja assim, que dá pra mudar o seu mindset, a sua forma de enxergar as coisas, e que você não precisa sofrer como você sofre. Então, por favor, leve em consideração as coisas que eu disse aqui, não só quando você estiver no trabalho, mas durante as suas outras atividades. Experimenta você aplicar os conceitos do vídeo, ação sem esforço forçado, ação sem ego, reconhecer que as coisas que os seus sentidos captam são ilusões, enxergar que a divisão tá na sua cabeça, não só prestar atenção no presente, mas ser o que você está fazendo, criar uma conexão tão forte com aquilo que a tua visão de si mesmo se dissolve e se funde com a atividade que está sendo realizada. E também, é claro, como o monge Gensho enfatiza, muito cuidado com o ego, muito cuidado com a identificação com a autoimagem, porque isso tem um potencial absurdo de causar sofrimento e de te destruir. E eu finalizo aqui dizendo que eu acho que quase todo mundo, em algum momento da vida, né, vai querer desaparecer, tipo, nossa, eu quero morrer. Mas em vez de se matar, por que não mata o seu ego? Já pensou que isso pode ser uma solução? E que os ensinamentos budistas podem ser um fortalecimento mental incrível pra ti? E além de matar o seu ego, outra coisa interessante de se fazer é matar a espiral de sentimentos e pensamentos negativos antes que isso te consuma. A prática budista na meditação é: chegou um pensamento? Apareceu um pensamento aqui, né? Ok, deixa ele passar. Chegou um sentimento? Mesma coisa, deixa ele passar. Não fica dando corda pra ele, porque ele cresce. Era pra ser uma coisinha assim. Aí aumenta, até ficar um negócio gigante. Tudo que você rega, cresce. Regue plantas boas e deixe as ruins morrerem. Obrigado por me assistir até aqui, eu espero que tu tenha gostado. E comenta Gatorade se tu assistiu até aqui, só pra ver quem chegou até o final. Até a próxima.